Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim ainda para a gente falar sobre o clima, mas dessa vez como o clima está influenciando aí no desenvolvimento das lavouras pelo Brasil afora. É o CropView. Quem nos ajuda a entender o que vem por aí é a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, que já está aqui comigo na tela. Seja bem-vinda, Cristina, mais uma vez, obrigado pela participação. Quinta-feira a Cristina tem participado com a gente aqui e atualizado as informações pelo Brasil afora. A Cristina está acompanhando essa chuvarada, principalmente lá na região sul, em especial ali no oeste, norte do Paraná, mas tem informações através do CropView que essas chuvas tendem a diminuir nos próximos dias. Com que impacto essa redução das chuvas pode ter aí para as lavouras? Cristina, seja bem-vinda. Obrigada, Alex. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Então, esse impacto, na verdade, vai depender da data do plantio, do cultivar que foi plantado e de quanta chuva a região já tinha recebido, né? Então, nós temos acompanhado aí ao longo de toda a safra e até antes, e vendo que as chuvas elas têm se intensificado, né? Os volumes têm aumentado, mas elas têm acontecido ainda de forma bastante espaçadas. Elas caem num ponto mais volumoso, no outro nem tanto, algum ponto às vezes fica até ausente, né? E isso tem provocado uma distribuição tão diversa, né? Que de região para região, às vezes muito próximo, mostrado condições diferentes. Então, tem sim uma redução de chuva sinalizada, a gente vem acompanhando essa redução bastante tempo, ora ela sinaliza mais forte, ora menos forte, e ela tende a afetar sim a produtividade, principalmente naqueles cultivares que estiverem saindo do estágio de desenvolvimento vegetativo e entrando em florescimento. Daqui a pouquinho a gente vai ver os detalhes, mas antes disso eu queria mostrar também, Cristina, que em função desse clima, né, a gente já tem aí uma condição para doenças, né, para aparecimento de doenças. Inclusive o CropView tem essa ferramenta de alerta também para essa condição, certo? É isso mesmo, nós temos aqui o alerta de clima favorável para o desenvolvimento das doenças fúngicas da soja. Né? No próprio alerta de doença, a gente consegue verificar essa movimentação do clima de um período mais chuvoso para um período menos chuvoso. Muito bem. Você tem um mapinha aí mostrando aonde está concentrada essa maior aí condição de doença, Cristina? Vamos lá, vou colocar aqui no mapa para vocês do CropView, vou descer o mapa Brasil. O que acontece, né? Onde a gente tem possibilidade das manifestações que estão aqui aparecendo, na verdade são nos plantios mais precoces. Então, nós podemos ver que ele vai se acompanhar aqui. Ele vai aparecer mais nos plantios do Paraná, Paraná, né? O né? vazio sanitário abre mais cedo. Então, nós fizemos aqui alguns plantios iniciados já em 10, 15 de setembro. Então, essas manifestações, elas acontecem mais nesses plantios mais cedo, né? Nós vamos ver aqui, eu vou colocar aqui para você, clicando aqui, você vê Cascavel, você tem aqui duas doenças sendo favorecida a incidência pela condição climática, que é a mela e o oídio, né? Você vê que e tem duas condições distintas, né? A primeira, a mela, que ela é uma alta umidade, né? E uma temperatura mais elevada, e o oídio já aí falando de uma temperatura menor, né? Entre 18 e 24 graus, sendo que uma temperatura acima de 30 graus inibe, né? E também chuvas frequentes inibe, ao contrário do que acontece a mela. Então, nós vemos aí que tem uma divisão acontecendo e é justamente essa mudança climática que está sinalizada. Muito bem. Então, os alertas já começam aí a aparecer. Por enquanto, nenhum alerta de ferrugem não, né, Cristina? Nenhum. Eu corri todos os alertas que me apareceram na tela, aqui eu fui correndo o cursor, olha só, né? Você vê que tem essas regiões mais aqui
para o sul do Paraná, né, que nós vemos o orídio, o restante é basicamente mela, que mostra justamente esse excesso de umidade que vem acometendo aí, não só o Paraná, né, mas o Paraná sinalizado porque ele teve um plantio mais cedo, mas ferrugem, condição climática favorável para o desenvolvimento da ferrugem, nos estágios que estão aqui as nossas simulações, ainda não apareceu nenhum. Muito bom. Bom, vamos para aquele mapinha, Cristina, para acompanhar o que vai acontecer nessa próxima semana, pode ser? Vamos lá, já está aqui na tela, mostrando aqui uma chuva grande, concentrada, né? Está em São Paulo nesse momento, mas se eu colocar aqui o acumulado desde as 0 horas dessa quinta-feira, você pode ver que já choveu muito aqui no oeste do Paraná. Uhum. Né? Muita chuva já aconteceu aqui, a gente vê alguns lugares acima de 80 milímetros, né? Onde eu estou acompanhando, onde tem plantio. Nós vemos aqui no Pará também um foco grande de chuva, né? Então já aconteceu, e eu vou voltar aqui e vou deixar correr para a semana, agora passando por São Paulo, à tarde vai chover, Mato Grosso do Sul também com vários pontos concentrados, Goiás, Passa rápido, né? Tocantins. Na verdade aqui é o curso de um dia, mas você vê que ela é bem concentrada, bem distribuída. Uhum. Essa tem sido essa característica dessas chuvas, né? Ela vem forte, olha, no dia 3, sabadão, olha aí, o sábado, olha só, novamente aqui, ó, pegando o oeste do Paraná, vou deixar fazer de novo, olha. Santa Catarina, né? Santa Catarina, que também vem muita chuva, agora São Paulo, Mato Grosso do Sul também. Você pode ver que a característica do sábado é que ela distribui bem o Brasil, né? Olha, Goiás, Minas Gerais, bastante coisa, Mato Grosso, né? Muitos pontos, ó, no domingo. O oeste do Mato Grosso, olha, o centro, né? Segunda. E aqui o sul ganhando uma folga, né? É, região central aí com os maiores acumulados aí, né? Exatamente. O problema é que parece que essa folga está se prolongando um pouco, de agora para frente, olha. Mas eu vou deixar aí até segunda, olha, Mato Grosso, olha, quarta-feira, Mato Grosso concentrando muito, olha, praticamente o país todo, e aí já menos para o sul. Eu vou deixar chegar até o 0 hora de quinta-feira, para a gente ver o acumulado da semana, como é que essa tendência está mostrando de ficar o acumulado. Olha só. É, bastante chuva, hein? Muita chuva, né? Você vê Mas, que Mato Grosso, esses pontos amarelos aqui, é um volume grande de chuva acumulado. mas você vê que ali no sul do Rio Grande do Sul a condição já é mais de escassez já, hein, Cristina? Pois é, aqui ela já suspende um pouco, você vê mesmo Santa Catarina, né, que ainda recebe volumes menos, né? Toda essa parte do litoral ela tem menos chuva e de repente você vê uma concentração maior aqui no centro do país. É. E você vê que o Nordeste aqui também tem uma ausência, né? Fora o litoral, beiradinha do litoral, né? Essa ausência de chuva, né? O norte da Bahia sem chuva, nós vemos aqui todo o leste do Piauí também sem. Muito bem, vamos entender então o que é essa redução das chuvas. A gente não está falando de falta, mas está falando de redução, é isso, Cristina? É isso. Que implicações que ela pode trazer aí para a produção? Vamos começar por onde, Cristina? Guarapuava. Guarapuava Aqui. fica ali mais no centro ali do estado, né? Região central. Isso. Vamos trazer aqui, vamos ver no mapa das doenças, ela está aqui, ó, exatamente aqui, ó. Tá. Né? Tá bem no centro-sul aqui do Paraná. E aí o que acontece? Deixei aqui um plantio cedo. Então aqui a terra abriu vazio sanitário e plantou, tá? Que pode não ser uma realidade em todas as regiões, porque muita gente estava com trigo, né? Então quem estava com trigo provavelmente teve aí um problema grande, porque na qualidade desse grão e na colheita desse grão e na escolha da data de plantar a safra verão. Teve muita chuva, né? Porque teve muita chuva, né? Mas aqui eu estou colocando uma hipótese de alguém que plantou cedo. Tá. 15/9, cultivar com um ciclo de 120 dias. Então, muita chuva, lógico, né? Um excedente muito grande. E olha só, quando a gente olha esse mês de novembro aqui, olha, apesar de tanta chuva, de tanto excedente, falta. Porque entra em florescimento, olha. Isso já a partir dos próximos dias, então.
Isso, olha, você vê que aqui, ó, a partir do dia 4 de novembro, olha, 10 dias com 4 milímetros, mais 10 dias com nenhum, depois mais 10 com 11. Então, nós temos um mês de novembro aqui com uma previsão de 15 milímetros. Que é pouco e que no final das contas acaba faltando para a planta, mas penaliza, né? Penaliza porque essa planta, ela está no florescimento, ela precisa de bastante água aqui, né? Então, você vê que de 100%, que está nesse momento, ela viria para 98, 91 e sai do florescimento com 84% de produtividade. Bom, né? Então a gente precisa ficar alerta aí para essa redução das chuvas, então, ao longo desse mês de novembro, certo? Novamente, as chuvas, elas estão aí com essa característica, né, de passar concentrada num lugar, de passar bem distribuída. Então, não é uma realidade para o município, pode ser que não seja assim para o município inteiro, mas que tem essa tendência de redução, tem. E a gente vem observando isso faz bastante tempo, né? Ora ela aumenta, ora diminui. Olha aqui, ó, no gráfico do balanço hídrico, olha como fica. Ela aparece ali, né? O vermelhinho, né? Então você vê que ele reduz bem, ele sai desse momento, desses picos de excesso, né? Para um momento de falta. E passa o resto do ciclo abaixo da média, hein, Cristina? E quando efetivamente, então, começa? A partir do dia 4, então? Já aqui, olha, nós vamos ver aqui. Estou passando aqui pelo quadro da doença, a gente já volta nele. Olha, mas para os próximos dias, o que nós vemos ali? A região hoje recebe chuvas, né? 120 milímetros. Para o dia 3 ainda tem aqui, ó, 42 milímetros previstos. E nós vemos que até o dia 10 depois é muito pouca coisa. Tá, o que indica aí Agora, você falou da questão aí daquela pessoa que plantou antecipado. E se ele adiou um pouquinho o plantio, se ele estava com trigo lá? Então vamos trocar aqui, ó. Nós saímos de um 15 do 9 para um 15 do 10, vamos lá? Vamos ver. Um mês? Vamos ver o que acontece. Ainda assim penaliza, mas é bem menos, hein, Cristina? Penaliza bem menos. Né? Por quê? Porque a hora que essa planta ela vai entrar em florescimento, as chuvas já vão estar aqui sinalizando que elas já vão estar voltando. Isso mesmo. Então você tem uma penalização menor. Um mês de diferença fazendo a diferença. Pois é, fazendo a diferença. Mas mesmo assim, chega lá no finalzinho, ela perde um pouquinho também, com excesso, né? Com excesso, porque aí nós vimos para esse período, para a colheita, né? E nós temos aqui, ainda está longe, né? Mas nós temos um anúncio aqui de um fevereiro um pouquinho mais de chuva do que o normal. Muito bem, interessante. Então, comparando aí quem plantou mais cedo com quem deixou para plantar um pouquinho mais tarde, está se beneficiando aí aquele que deixou para mais tarde. Lógico que essa condição ainda pode mudar, né? Nós temos visto aqui essa oscilação, sempre indicando que tem um período de ausência, mas oscilando muito essa quantidade, né? Dependendo de como estão as análises, de todos os cálculos, né? De períodos em períodos tem uma revisão e uma correção. Mas nós temos acompanhado isso desde de agosto, né? E nós temos visto essa oscilação. Ora tem uma indicação de um volume maior e desse veranico menos concentrado, olha, ele extrapola mais e fica mais concentrado. Então, isso realmente tem oscilado muito, eu acho que vale a atenção, porque não é uma condição pétrea. Né? Muito bem. Agora, você também viu como é que está a condição ali mais no oeste, norte ali do Paraná, né? Isso, foi Marechal Cândido Rondon. Aqui também considerando um plantio cedo, no dia 10 do 9, logo que abriu o vazio sanitário. Um cultivar aqui com ciclo de 130 dias. E aqui nós vemos, olha, então até esse decêndio aqui, entre 30 do 10, até esse momento, nós estamos falando de mais de 600 milímetros. É muita chuva, hein? O oeste pegou muita chuva. Mas que até então é bom para a planta, né? Para a produtividade, sim. Agora, depende de como vem esse temporal, ele pode ter prejudicado as lavouras. Ah, sim, verdade. Né? A gente teve relatos aqui de regiões tendo que fazer replantio. Você vê aqui, olha, entre 10 do 9 e 17 do 9 foram 161 milímetros.
Depois você vem aqui, olha, também iniciando outubro com mais 152, seguido de 171, volumes bastante altos, né? É. E ele vai penalizar aí por falta de novo, hein, Cristina? Novamente, você vê, falta, ela some aqui quando entra justamente no florescimento. E são nos 15 dias, a partir do Do dia 10. décimo dia de novembro, né? O E que depois, bate mais ou menos com o que aconteceu em Guarapuava, né? exato. E nós temos aí um final aqui com muito mais chuva sinalizada na colheita. E aí penaliza um pouco mais. Vou mostrar aqui o gráfico do balanço hídrico, fica mais fácil da gente enxergar, né? Muita chuva nesse comecinho, né? Muita. Uma ausência e depois ela volta. O vermelhinho aqui é a redução aí dessas chuvas, gerando um déficit hídrico, né, Cristina? Gerando um déficit para o cultivar, né? Vou descer aqui, ó, doença, aqui a sinalização está bem pequena, mas o que nós vamos ver, olha, hoje aqui tem 88 milímetros lá. Né? E aqui até o dia 10 praticamente nenhuma chuva, mas hoje teve uma concentração muito grande de chuva. É o último dia de grande chuva por lá, então. É o que está sinalizando aqui, né? Pelo menos para esses dias. Então, o produtor tem que ficar atento. Novamente, não plantei dia 10 aqui, plantei um pouquinho mais para frente. O que acontece? Eu vou colocar aqui 30/9, não vou tão longe, tá? Tá. Só para a gente dar uma olhada. Olha só. Né? Continua penalizando, você vê que o déficit aqui diminui por causa do estágio em que está. Não pega no florescimento, né? Quando ele chega no florescimento aqui, as chuvas voltam, olha. Pelo menos elas estão indicadas a voltar, né? A previsão. Então, aqui quando eu trago o balanço hídrico, o que eu tenho aqui? Né? Eu vejo que diminui esse déficit. E, em contrapartida, eu coloquei o plantio numa data que eu não sei se é possível plantar, né? Porque olha como tá. Muita chuva, né? Muita chuva. Então você vai falar assim, puxa, eu não consegui plantar. Choveu, até agora eu não consegui plantar. Será que vale a pena ainda? Né? Então vamos trazer aqui para um 5/11. Vamos mudar esse cultivar aqui para 120 dias. O que acontece? A indicação fica melhor. Porque ela perde aquele momento em que penaliza o florescimento e o desenvolvimento, né? Exatamente. Eu pego aqui, olha, nesse momento que as chuvas recuam, que ele vai plantar, o que acontece? O solo está bastante encharcado, né? Vamos vir aqui para o gráfico. Então, aqui a primeira barra mudou, aqui é esse momento atual, e eu estou colocando um plantio um pouquinho mais para frente, a hora que a chuva. Então, eu pego todo esse encharcamento do solo, né? Então, ele me dá uma sinalização de um bom desenvolvimento, e a hora que começar a penalizar pela ausência de chuva, elas começam a retornar. Isso é bom e quem ainda não plantou vai ter condição de plantio agora nos próximos dias. Então, já a partir de hoje, né? Já a partir de hoje, né? Hoje teve uma chuva enorme lá, eu acredito que não seja possível, né? Não sei que horas que aconteceu essa chuva, vamos ver se ela ainda não aconteceu, não. Ela ainda vai acontecer, ela já está chovendo desde manhã, né? Tem chuva acontecendo, ela aqui diz que até as 4 horas da tarde ela dá trégua. Então, essa lavoura dando condição, ele tem condição de plantar. E que vai ter que ficar pensando assim, olha, eu vou plantar, mas eu vou passar o novembro inteiro meio que sem chover. Desesperado ali, roendo as unhas. Né? Roendo as unhas. Muito bom. Cristina, você também olhou o Mato Grosso do Sul, né? Isso, eu peguei todo esse oeste do Paraná, aqui sul do Mato Grosso do Sul, onde as chuvas têm sido bastante intensas nesses últimos tempos, né? Aqui com plantio em 1/10, cultivar com 120 dias. Olha só, nós vemos aqui também um excedente até agora. Desculpa. E depois, olha, a mesma sinalização de ausência. Que também tem a mesma condição aí do que a gente viu ali em Marechal Rondon, né? A partir do dia 10 já começa a reduzir as chuvas. Exatamente. Vamos ver o balanço hídrico aqui, fica mais claro.
Aqui o déficit ele sinaliza menor para o cultivar, né? Até porque o plantio, eu coloquei um plantio no dia 1º de outubro. Você vê que já tinha condição de plantar. As chuvas realmente começaram mais cedo, volume maior do que a região costuma receber, né? Então, e aqui para esse cultivar o déficit fica menor. Vamos ver como é que está de chuva aqui, ó. Hoje também, olha, Muita chuva, 75 hein? milímetros, bastante chuva. Vamos ver como é que estão os horários aqui, ó. Aqui as chuvas tendem a acontecer à tarde. A gente viu no mapa ela caminhando, né? É. Então ainda não chegou lá, mas parece que ela se intensifica a partir das 6 da tarde. E para os próximos dias, olha, não tem uma ausência. Você está vendo que os próximos 10 dias eles vêm ainda com bons volumes de chuva. O problema vai ser a partir do dia 10 mesmo, né? Vamos olhar aqui, vamos voltar, olha, a partir do dia 10. Tá. Né, porque até o dia 10 concentra bons volumes. Então, a partir do dia 10 aqui tem uma ausência. Então, diferente do que a gente viu no Paraná, que tinham há 30 dias, né? Aqui nós vemos 20 dias. E no caso aí de jardim, não tem nenhuma sinalização de doença porque ele foi plantado mais tarde, né? Mais tarde ainda não tem, ó, o quadro de doença nem aparece aqui. Muito bem. Ô, Cristina, tem aqui o André Luiz, ele é de 3 de maio no Rio Grande do Sul, ele está querendo saber as condições para o mês de novembro e dezembro em relação às chuvas, mas para a cultura do milho. O CropView tem também essa análise para o milho, não tem? Tem também. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Fazer na hora demora um pouquinho, mas podemos fazer. Então vamos mudar para o milho. Vou cadastrar o talhão aqui, porque eu tenho certeza que eu não tenho nada. 3 de maio, Rio Grande do Sul mesmo? 3 de maio, Rio Grande do Sul. Tem um 1º de maio no Paraná, né? Eu estou confundindo. Vamos lá, vamos ver. Eu não sei se eu tenho dados anteriores para 3 de maio, mas de qualquer forma a gente olha para frente como fica. Tá aqui 3 de maio. Dá um nome para o talhão, os meus talhões aqui hipotéticos, né? Eu não sei qual é a produtividade potencial, vou colocar 100 sacas e também não sei o tipo de solo. Vou arriscar que seja argiloso. André, se você estiver acompanhando a gente ao vivo aí, manda aí pra gente o tipo de solo, a data do seu plantio e o que mais, o tipo Cristina? de cultivar, se é um E o cultivar ciclo, de quantos dias e se ele é um cultivar verão ou se ele é um cultivar safrinha. É o ciclo aí do seu plantio. Em termos de quantos dias aí de produção você tem aí? Vou colocar um 15 de novembro aqui e vou escolher... Não, eu acho que foi mais cedo, viu, Cristina? É? Vamos colocar 15 de outubro? Será que deu? Enquanto isso, E aí, a hora que a gente vê o clima, a gente vai ver se dá condição de plantar, se não dá. Entendeu? Esperar um pouquinho aqui, que ele está calculando. E vamos lá. Olha. Então, nós estamos aqui com milho, variedade verão, com um ciclo de 120 dias, plantando em 15 do 10. Eu vou descer aqui para o balanço hídrico. Olha, 15 do 10 estava no pico de uma chuva grande. Eu acho que não conseguiu plantar nessa data. Então, talvez um pouquinho antes, né? Mostrando que também, olha, aqui tem essa sinalização de recuo dessa chuva, também durante todo o mês de novembro, que penaliza um pouquinho, e depois mostra ela voltando, ó. Vamos ver aqui a previsão. Mas isso significa penalização, Cristina? Sim, olha, não tem previsão para os próximos 10 dias. Olha, tem uma penalização, ela não é muito grande, mas ela acontece. Então, aqui tudo vai depender mesmo de quando ele plantou. Né? 15 do 10 tinha muita chuva lá, olha só, acumularam 116. Ele mandou aqui, Cristina, nós estamos plantando tarde demais esse milho aí para o André. Ele plantou no dia 28/8. Tá bom. Então vamos ver o que acontece com esse milho. Solo argiloso,
Plantio no dia 28 de agosto e ciclo de 140 dias. Ele não falou se é verão ou se é safrinha, né? É milho-verão, milho-verão. Verão. Isso, 140? 140 dias. Vamos lá, corrigido aqui. Então, olha aí. André, as notícias não são boas, não. Se essa chuva recuar da forma que ela está prevendo esse recuo agora no mês de novembro, ele vai penalizar bastante esse milho que vai estar em pleno florescimento aqui, em pleno pensamento. Né? Até agora ele veio bem, né, Cristina? Até agora ele veio muito bem. Vamos ver como é que fica o balanço hídrico, olha só. Olha só como fica bem claro no balanço hídrico que ele vem de uma condição até de chuvas acima da média, né? E depois ele dá uma barrigada bonita, né? E você vê, quando você olha o balanço hídrico, que ele está mostrando o balanço hídrico desde o começo da barra, 19 de janeiro, né, de 18 e termina em 14 de janeiro de 19. Olha só o que acontece com a região. Olha as chuvas, a característica da chuva, olha o que está acontecendo, né? Você vê volumes altos concentrados em períodos pequenos. E a ausência de chuva em muitos momentos. Muito variado, né? Muito variado. E essa tem sido uma característica das chuvas dos últimos tempos, viu? Tá, então vamos voltar um pouquinho lá em cima, só para a gente ver como é que acontece. Então, a partir de agora começa a faltar chuva, então. Começa a faltar. Para o milho. Exatamente, olha só. E tem uma penalização sinalizada, uma penalização grande, né? Florescimento e frutificação, né? A gente torce para que ela ainda venha mais um pouquinho, né? Precisava vir pelo menos mais uns 25, 30 milímetros aí no próximo decêndio, para não ter essa penalização tão grande. Vale a gente confirmar aqui, dizer aqui, né, Cristina, que essa é a média do município, né? Pode ser que na propriedade dele tenha uma condição aí mais favorável, de repente, né? Sem dúvida, né? Quando a gente vê no mapa a chuva se distribuindo, a gente percebe o quanto que ela vem espaçada, né? Quanto ela está irregular, né? Ela com característica de chuva de manga mesmo. Então, concentra num lugar, assim, cai uma tempestade num lugar e no outro respinga só. Então, pode ter aí realmente uma variação, dependendo do local, dependendo da propriedade. Porque o ponto que eu coloquei aqui é como se fosse no centro do município, né? André, então fica com esses dados aí memorizado aí e depois fala pra gente como é que foi aí na sua região, combinado? Né, Cristina? Daí a gente consegue aí comparar, né? Isso mesmo, é interessante, né, observar e a gente perceber que é isso, né, que existe essa mudança. Convido o André para entrar no CropView e olhar e acompanhando todo dia para ver como é que está a sinalização, porque muda bastante, né? E ele pode fazer isso fazendo aí uma adesão gratuita no primeiro mês, não é isso, Cristina? Não tem uma versão gratuita. Ela permite uma única data de plantio, mas se você pode usar ele gratuitamente, você só consegue colocar uma data de plantio, mas ele vai mostrar justamente isso. Nessa data que você colocou, ele vai abrir esse quadro exatamente como eu mostrei aqui, sem diferença nenhuma. Olha aqui, ontem, por exemplo, ele está dizendo aqui que choveu lá 140 milímetros, o que justifica essa irregularidade, um dia chovendo muito concentrado e, de repente, né, parando de chover por um tempo, né, Cristina? Exato, olha, aqui nós não estamos nem registrando, então você vê, eu tenho uma chuva grande registrada aqui até 26/10, né? Então aqui nem tá sinalizando isso tudo que caiu lá ainda. Então eu não tenho essa correção tão automática do dia anterior, né? Demora um dia, 24 horas para o sistema ver o dado observado. Mas você pode ver que essa chuva que ele está dizendo que caiu, ela com certeza já vai segurar muito essa perda do tanto que ela vai diminuir para frente. Com certeza. Muito bom. Então, vamos lá, Cristina. Quem quiser acessar o CropView, o que faz? www.cropview.com.br. Você vai na tecla Experimente, no cadastro tem lá uma versão gratuita, você coloca uma data de plantio. Se você colocar a sua coordenada geográfica de onde está o talhão da sua lavoura, ele vai ter uma meteorologia dirigida para o local que você indicou.
Além dessa comparação da quantidade de chuva com o desenvolvimento da planta, né, e a interatividade aí com o solo e com o ciclo da planta, você também tem os alertas de doença, como a gente mostrou hoje aí. Se de repente tem alguma condição favorável para o aparecimento de doença, o CropView vai mostrar. Com quanto tempo de antecedência, Cristina? É pelo tempo da previsão, são 10 dias, né? 10 Então dias. entra a previsão e ele diz, olha, o clima está favorável para o desenvolvimento do fungo na soja e diz em quantos por cento está favorável. E daí te dá a possibilidade de se preparar para evitar isso, né? Exatamente, tem que dar uma olhada na lavoura, né? Porque não quer dizer que o esporo esteja ali, né? Mas quer dizer que se ele tiver, ele vai ter uma condição favorável para desenvolver. Né? E te mostra a previsão dos próximos dias para você se programar aí também para fazer as pulverizações. Legal. Muito bom. Cristina Queiroz, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E semana que vem a gente está de volta com mais uma região produtora. Combinado? É isso aí, combinado. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês e um ótimo feriado para todo mundo. Para nós todos, obrigado para você também, Cristina. Obrigada. Muito bem, tá aí então. CropView analisando aí a condição das lavouras para aquela região ali do oeste, norte do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, onde a gente tem visto muita concentração de chuva nos últimos dias. E a Cristina alertou que essa condição de concentração de chuva tende a reduzir, e essa redução ao longo do mês de novembro pode trazer alguma penalização para a produtividade por lá. Então, vamos ficar atentos, vamos entender aí essa movimentação. Agradecendo também ao André Luiz Lopes, lá de 3 de maio, que mandou para a gente as informações lá da lavoura dele. E não sei se foi uma boa notícia para você, André, mas compara aí com as informações que a gente passou e com o que vai acontecer nos próximos dias aí na sua região e dá um feedback aqui para a gente, combinado? Muito obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.